O Festival de Jazz de Sotero não era exatamente um evento de massa. O jazz, afinal, nunca esteve entre os estilos mais populares em Lillebor. Ainda assim, já em sua quarta edição, a organização investira em 2 atrações internacionais, o que atraíram um público maior do que nos anos anteriores. Mesmo com o crescimento, o festival mantinha a tradição. Nada de cadeiras, apenas o gramado aberto onde todos se sentavam para ouvir a música sobre o céu noturno. Assim que atravessaram os portões, Malu, nervosa, puxou a manga da jaqueta dele e inclinou a cabeça em direção ao ombro de Benjamin, falando em tom baixo. Tem certeza sobre isso? Ainda dá tempo de voltar? Veja bem, é como eu disse, não há sequer assentos. Se Vossa Alteza queria viver uma aventura, acho que escolheu o ambiente errado. Mas ele acelerou o passo sem sequer olhar para ela, deixando-a falando sozinha. Malu suspirou fundo, incrédula. Meu Deus, sei que não fui a melhor filha, nem a melhor irmã, mas até quando vou continuar sendo testada dessa forma? Resignada, apressou-se para alcançá-lo. Quando se sentaram no gramado, Benjamin retirou a máscara sem cerimônia. Malu arregalou os olhos, aflita. Não, precisa manter a máscara, é mais seguro. Não há mais pandemia, ele rebateu com sarcasmo. Hoje em dia só recomendam máscara para quem está doente. Malu piscou, surpresa com o tom dele. Não fazia ideia de que Benjamin pudesse ser tão irônico. Vossa Alteza, estou falando sério. Se for reconhecido, eu vou embora e deixo você lidar sozinho com as pessoas. Ele inclinou-se para ela, divertido. Eu serei reconhecido bem mais rápido se você continuar me chamando de Vossa Alteza. Ainda que sua popularidade esteja alta, o senhor certamente tem inimigos. Em todo lugar é assim, ela insistiu. Segundo André, na semana passada, minha popularidade estava em 76%, disse com naturalidade. Não me diga, ela respondeu com ironia. Sim, isso significa que se 10 pessoas me cercarem, 2,4 não gostam de mim, e dessas, talvez metade queira me insultar ou até me atacar, 1,2 para ser exato. Ele fez uma pausa e concluiu, num tom frio. Tenho treinamento militar e sei artes marciais. Não seria difícil me defender. O maior problema, na verdade, seriam as fotos. Fotos sempre são um problema. Malu ficou sem palavras. Não tanto pelo que ele dissera, mas pela forma. Percebeu que quando falava, Benjamin parecia não se conter. Era como se a matemática fosse sua segunda língua. Quando o primeiro artista foi anunciado, ela preferiu deixar as preocupações de lado, aplaudiu com entusiasmo e esqueceu-se dele por alguns instantes. Benjamin, observando-a, sorriu discretamente. Era quase engraçado lembrar o quanto ela se desesperara com a ideia de estar ali com ele e agora parecia entregue, encantada com a música. Durante 3 canções seguidas, Malu manteve os olhos fixos no palco, sem desviar nenhuma vez. Por que você gosta de jazz? Ele perguntou, curioso. Já na metade do show. Ela o encarou com um sorriso inesperadamente leve. Meu avô paterno era músico e tocava numa banda de jazz. Meu pai herdou o gosto dele e eu herdei dos dois. Na casa que recebi de herança em Ares, ainda existe uma sala só para vitrola e dezenas de discos de vinil, a maioria de jazz. Foi o primeiro sorriso genuíno que ele viu naquela noite. Um sorriso que transformava o semblante dela, iluminando-a de um jeito diferente, quase impossível de ignorar. As apresentações seguiram por cerca de 1h30. Ao fim, como todos, eles se levantaram e começaram a deixar o gramado. Benjamin parecia à vontade em meio à multidão. Bastava um boné, uma máscara e ele se misturava facilmente às pessoas. E eu, morrendo de preocupação, pensou Malu, quase rindo da própria ansiedade. Mas logo seu coração disparou. A máscara! Sussurrou aflita. Põe a máscara! Ele tateou os bolsos do casaco e nada encontrou. A essa altura, voltar contra o fluxo seria inútil e arriscado. Resolveram seguir adiante. Durante alguns minutos não houve problema algum, até pegarem a rua errada. Aquela via, aos sábados, se transformava em uma feira gastronômica e de artesanato, cheia de barracas, luzes fortes e pessoas circulando em todas as direções. Malu sentiu o estômago gelar. Devíamos ter entrado pela rua de baixo, disse, apreensiva. Se voltarmos, vamos contra o fluxo, ele respondeu sereno. Aqui pelo menos as pessoas estão ocupadas. Mas logo perceberam, não estavam tão ocupadas assim. Mesmo de cabeça baixa, boné ajustado, Benjamin chamava atenção demais. 2 mulheres cruzaram o caminho deles. Uma delas o encarou demoradamente e comentou com uma amiga já atrás deles. Você viu? Aquele homem de boné. Parece o príncipe herdeiro. Sério? Onde? Ali. É bem parecido, mas é claro que não pode ser ele.
Alguns passos depois, um homem sentado diante de uma barraca largou o garfo e murmurou excitado: Ei, aquele cara ali! Benjamin virou o rosto para o outro lado tentando despistar. O que tem? Perguntou um amigo dele. Não é o príncipe? Malu não conseguia afastar a sensação de que a qualquer instante alguém os abordaria. Por mais que tivesse prometido a si mesma que o deixaria lidar sozinho caso fosse reconhecido, uma parte dela se sentia responsável. Ele era o príncipe herdeiro. A segurança dele não era apenas assunto de Estado, era um peso imenso que, de certa forma, agora também recaía sobre ela. E se algo acontecer e me culparem depois? Pensou, mordendo o lábio. A ideia lhe surgiu quase de repente. Já foram 2 pessoas em tão pouco tempo, ela disse, mantendo o tom baixo. Eu tive uma ideia para o disfarce, mas precisa confiar em mim. Benjamin arqueou as sobrancelhas e perguntou, e seria... Vamos andar como um casal. As pessoas costumam desviar o olhar quando veem demonstrações de afeto. Ela respirou fundo. Coloque o braço sobre meu ombro. Ele soltou uma gargalhada curta e disse, você não pode estar falando sério. Não pense besteira, é só uma medida de urgência, rebateu ela, firme. É impressionante. Achei que você fosse diferente, mas no fim, todas as mulheres iguais. Segurou a pose a noite inteira e agora, quase no fim, resolve tirar vantagem. O quê? Malu parou incrédula. Mas quanta arrogância! Pois fique à vontade para se virar sozinho. Vou por outro caminho. Virou-se de repente, mas logo acrescentou, sem disfarçar o tom ríspido. Aliás, faça melhor, leve o carro. Eu pego um por aplicativo. Boa sorte, Alteza. Ela atravessou a rua apressada, evitando olhar para trás. Queria xingá-lo, queria descarregar tudo, mas conteve-se. No fim, era ele o herdeiro do trono daquela nação. Benjamin permaneceu parado, balançando a cabeça. Essa mulher se exalta por tão pouco, suspirou. Mas se vim com ela, vou voltar com ela. Seguiu-a a certa distância. Malu, distraída, parou primeiro numa barraca de água, depois se encantou com uns brincos artesanais. Foi nesse instante que ele a puxou bruscamente pelo braço. Há 2 mulheres me seguindo. Vamos. Não me arraste assim, vai chamar atenção, ela resmungou. Ele soltou o braço, mas agarrou sua mão com firmeza. Malu lançou um olhar rápido para trás e, de fato, viu 2 silhuetas que pareciam os acompanhar. Não podiam correr, isso chamaria mais atenção ainda. Benjamin, acostumado a escapar do palácio, nunca havia se colocado em situação que pudesse comprometer outra pessoa. Só então percebeu o erro. Arrastá-la podia expô-la a algo maior do que ela jamais poderia suportar. Pensava em soltá-la quando um grupo de jovens surgiu, vindo na direção contrária. Eles pararam, se olharam e, em silêncio, admitiram o perigo. Foi Malu quem agiu primeiro. Empurrou-o levemente até a lateral de uma barraca e ergueu a voz para o vendedor ouvir. Moço, um suco de laranja, por favor. Em seguida, baixou o tom e sussurrou. Tire a jaqueta e jogue ali no canto. Ele obedeceu sem questionar. E agora não discuta comigo, disse, firme, antes de envolvê-lo pelo pescoço, colando-o contra o balcão. Ele ficou perplexo, o corpo rígido. Antes que pense besteira de novo, é parte do plano, murmurou ela. Baixe a cabeça e segure minha cintura. Ele fez como ela pediu. Mesmo sabendo que era encenação, não conseguiu controlar a reação imediata do próprio corpo. Malu então repousou a cabeça em seu ombro, completando a ilusão. Espere, veja se já passaram. Ela sussurrou. Ele ouviu, mas demorou a processar. Do fundo, nem teria condições de olhar, o coração martelava forte demais. Quando percebeu o ritmo acelerado das batidas dele, Malu se perguntou se não havia ido longe demais. Fingiu naturalidade, afastando-se aos poucos. Já devem ter passado, disse, tentando romper a tensão. Mas Benjamin não soltou a cintura dela. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar dele, profundo, intenso, como se enxergasse outra pessoa diante de si. Para quebrar o momento, ela puxou o boné dele para baixo. Mantenha assim. Cobre melhor seu rosto. Ela se virou para o vendedor e perguntou, e meu suco? Já saindo, o homem respondeu. O dinheiro? Malu abriu a bolsa e Benjamin finalmente a soltou. Ele ainda sentia os batimentos descompassados, precisando de tempo para se recompor daquela encenação que parecera real demais. Aqui está, moça, disse o vendedor, entregando o copo. Malu pagou, agradeceu e, sem olhar para Benjamin, falou quase num sussurro. Vamos.
Ele, porém, segurou-a pelo braço antes que ela pudesse se afastar. O olhar que ainda lhe queimava na memória fez com que Malu evitasse encará-lo. Sem dizer nada, Benjamin passou o braço por trás dela e repousou a mão em seu ombro. Malu compreendeu de imediato o que ele fazia. Manteve-se em silêncio, permitindo que ele conduzisse a encenação. Reconheço que fui arrogante, murmurou, a voz mais baixa do que antes. Quero que a noite termine bem, então, vamos seguir seu plano. Pensando melhor, eu também nunca olho para casais que demonstram afeto em público. É desconfortável. Ela não respondeu. Apenas trocou o copo de suco para outra mão e envolveu discretamente o braço por trás dele, de modo que pudessem seguir juntos naquela rua apinhada. A estranheza estava presente, mas o plano funcionava. As pessoas desviavam o olhar e nenhum curioso voltou a se deter sobre eles. Quando alcançaram o fim da rua, afastaram-se ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado o movimento, e continuaram em silêncio até que Benjamin quebrou a calma. Como pensou naquilo tão rápido? Não parece ser alguém acostumada a ser perseguida? Malu sorriu de canto. Não se engane comigo. Quando era adolescente, fugi da escola 4 vezes. Só parei porque me dei muito mal na última vez. 4? Isso é comum? Benjamin pensou em Alessandra. Ele a conhecera justamente porque ela havia fugido. Agora, mais uma coincidência. Será que? E como foi? Ele insistiu, curioso. Você disse que se deu mal. O que aconteceu? Malu fechou o semblante. As lembranças voltaram como um golpe seco. Nas primeiras fugas, sempre a encontravam em menos de um dia, mas na última vez ficou 2 dias e uma noite desaparecida. Foi o bastante para que a escola ligasse para seu pai. Ele já estava frágil, e a notícia o abalou tanto que sofreu um infarto. 1 semana depois, ele morreu. Era uma ferida ainda aberta, e não havia como compartilhar aquilo com Benjamin. Apenas me dei mal, respondeu, então firme, cortando o assunto. Mas essa ideia não veio da minha experiência. Lembrei de uma cena do Capitão América. Capitão América? Sim, acho que é no 3º filme. Ele e a Natasha estão fugindo, e ela faz exatamente isso. Funcionou para eles, funcionou para nós. Ele ficou pensativo por um instante. Esse capitão americano deve ter feito muito pelo país dele, já que fizeram 3 filmes sobre ele. Malu torceu o nariz, incrédula. Depois de alguns passos, respondeu: Eu não sabia que Vossa Alteza era tão sarcástico. Ele a olhou confuso. Sarcástico? O que eu disse de tão estranho? Nada. Vamos apenas apressar o passo e chegar logo ao carro. Ela acelerou, mas ele logo a alcançou. Eu só disse o óbvio. Conheço superficialmente a história e a cultura dos países com os quais mantemos relações. Não sou um computador para armazenar tudo. Para isso tenho assessores. Malu parou de repente, surpresa, e o fitou com intensidade. Espere. Ela estreitou os olhos. Você está me dizendo que não sabe quem é o Capitão América? Ele desviou o olhar, sério. E por que deveria saber? Ela manteve-se em silêncio por alguns segundos, tentando absorver aquilo. Então começou a rir. Primeiro baixinho, depois alto, contido apenas pelas pessoas em volta. Benjamin franziu a testa sem entender. Desculpe, disse ela entre risos, limpando os olhos. É que não estamos na Coreia do Norte, Alteza. E voltou a rir. Benjamin suspirou, ainda mais perdido. Esqueça, ela disse, retomando o caminho, ainda com um sorriso preso aos lábios. Você é realmente muito ocupado. Na verdade, queria dizer, muito estranho. Antes de prosseguirmos com a história, quero deixar 2 recados. Primeiro, é para o caso de você ser novo aqui no canal. Esse vídeo é a continuação da história Casamento Forçado com um Príncipe. Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, tô deixando o link para a lista com todos os vídeos, anexado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. O segundo recado é, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nenhuma história nova. Então, vamos continuar. Benjamin tinha decidido que ninguém saberia de sua escapada do palácio naquela noite. Assim que entrou no carro, ligou para André. O encontro aconteceu em frente ao condomínio de Malu. Ninguém realmente percebeu minha ausência? Perguntou Benjamin em tom baixo. Alteza, esconder sua saída da ala norte e leste do palácio é praticamente impossível. A governanta tem olhos em todo lugar. André deu um meio sorriso, mas acalmou-se quando expliquei que o senhor estava seguro e em companhia de uma linda
Malu abriu a porta do passageiro e desceu do carro exatamente nesse instante. André engoliu o restante da frase, surpreso. Alteza esteve com ela durante todo esse tempo? Murmurou, incrédulo. Benjamin não respondeu. O silêncio foi confirmação suficiente. Malu contornou o carro com calma, cumprimentou André com um aceno discreto e, sem esperar resposta, inclinou a cabeça para o príncipe. Obrigada pelo jantar. Adeus. Entrou no carro e partiu. No trajeto de volta ao palácio, André segurava a curiosidade, mas Benjamin estava mergulhado em pensamentos. Apenas quando a estrada já parecia interminável, foi o príncipe quem quebrou o silêncio. O que você sabe sobre Capitão América? Capitão América? É um dos Vingadores. Vingadores? A palavra soou estranha em seus lábios. André suspirou. Lembrava-se dos rumores. Quando criança, Benjamin não tinha acesso a desenhos, quadrinhos ou filmes. A cultura popular nunca fizera parte de sua vida. Certamente, Malu havia trazido o assunto à tona. Então André explicou. Originalmente, ele era um personagem de histórias em quadrinhos. Uns 10 anos atrás, lançaram o primeiro filme. Foi o início de uma década de lucros bilionários para o cinema americano. André fez uma pausa e acrescentou. E fama mundial. Benjamin não respondeu. Apenas virou o rosto para a janela, recolhendo-se outra vez ao silêncio. No domingo, durante os poucos intervalos de descanso, Malu se pegava lembrando da noite anterior. Tudo havia sido estranho demais. Do momento em que o príncipe herdeiro surgiu no banco de trás de seu carro, até a descoberta absurda de que ele desconhecia por completo a chamada sétima arte. Malu não era cinéfila, mas até ela sabia identificar filmes que se tornaram parte da cultura geral. Mesmo quem nunca os assistira, pelo menos ouvira falar. Como alguém podia viver numa bolha tão impenetrável? E mais, Benjamin não tinha celular. Quando pedira o dela para ligar a André, pela segunda vez, ela havia perguntado se era para evitar rastreamento. A resposta dele, contudo, a deixou sem palavras. Eu não tenho celular. Não preciso. Nunca estou sozinho. Se precisar me comunicar, há sempre alguém disponível. Hoje eu tinha você. Se não tivesse, procuraria um telefone público. Se não encontrasse, pediria o aparelho a algum transeunte e ligaria para André. Por segurança, sei de cor os números que realmente importam. Isso me basta. Malu sentiu vontade de questioná-lo mais, mas bastou olhar seu semblante fechado para perceber que ainda estava ofendido pelas risadas que ela dera às suas custas. Para não prolongar o mal-estar, ligou o som do carro, fixou os olhos na janela e deixou que o silêncio se estendesse entre eles. A segunda-feira trouxe consigo uma enxurrada de compromissos. Malu mal teve tempo de lembrar que 2 noites atrás havia ido a um festival de jazz a céu aberto, ao lado do príncipe herdeiro. Estava às voltas com preparativos para a mudança de quarta-feira, quando se instalaria no distrito de Monte Assis. Na véspera da viagem, almoçou com Carlos. Ele queria lhe passar instruções detalhadas sobre o período de 1 ano que ela passaria lá. Carlos informou. A casa da família real em Monte Assis fica a uns 30 minutos do hospital militar. É tranquila. Apenas 3 empregadas residem ali. A governanta e 2 domésticas. Há também a cozinheira, o jardineiro e Edgar, filho da governanta, que administra tudo com ela. Além da equipe de segurança, é claro. E se algum membro da família real resolver se hospedar? Perguntou Malu. Não será frequente. Nos últimos 3 anos, só os amigos da família e a princesa Verônica passaram por lá, e nunca por mais de um fim de semana. Certo. Como a rotina é calma, alguns empregados ficaram felizes em ter sua companhia. Mas não todos. Carlos suspirou. Seja especialmente cautelosa com Dona Letícia, a governanta. Ele se inclinou sobre a mesa, abaixando o tom. Ela é fiel à família real como poucos. Conservadora, tradicionalista, gosta de cada coisa em seu lugar. Se desconfiar de qualquer ligação sua com Benjamin, pode tornar sua vida bem difícil, principalmente por conta dessas suas ideias. Minhas ideias? E o que há de errado com elas? Malu perguntou verdadeiramente curiosa. Nada demais, só que suas ideias e sua maneira de viver não condizem com a esposa de alguém da realeza. Por pura teimosia, você está se colocando em um ambiente de trabalho bastante hostil. Carlos achou melhor não adentrar muito aquele assunto.
ela veria por conta própria quando chegasse em Mão de Assis. Para a realeza, hospedar alguém sem título ou prestígio social era quase impensável. Para os empregados, então, ver uma estranha adentrar a intimidade da família real podia soar como uma afronta. Eu preferiria dormir no alojamento militar, disse Malu com firmeza. Seria mais simples, prático e eu só incomodaria a mim mesma. Carlos respirou fundo. Aquela conversa já estava decidida. Já conversamos sobre isso. Sua condição para ir à fronteira é viver na casa da família real. Ou aceita, ou eu interfiro para que permaneça na capital. Malu apenas meneou a cabeça. Bastava ter cuidado para não deixar escapar nada que ligasse seu nome a Benjamin. De repente, ela se lembrou de algo. Nossa, quase esquecendo. Carlos, obrigada pelo projeto de castração dos animais de rua. No Instagram não se fala de outra coisa. Todo mundo acha lindo, mas quem leva o crédito é o príncipe herdeiro. Uma injustiça. Como se ele não fosse já suficientemente idolatrado, agora acreditam que tem coração também. Carlos ergueu uma sobrancelha. Engano seu. Eu não fiz nada. Deve ter sido coincidência. 2 dias depois da nossa conversa, ele simplesmente decidiu se reunir com a coordenadora daquela ONG que você apoia. Ela tentou uma audiência com ele por 3 anos, sempre em vão. Pois bem, fizeram uma videoconferência na semana passada. Ele leu o projeto, sugeriu ajustes e disse que depois disso encaminhasse ao Gabinete de Assuntos Humanitários. Garantiu que faria questão de aprová-lo. Malu ficou em silêncio, surpresa. Jamais esperaria aquilo dele. Na verdade, Benjamin não buscava crédito. Pediu à moça que submetesse o projeto por conta própria, mas ela acabou contando como tudo aconteceu. Não era humildade, era pragmatismo. Ele detestava a mistificação em torno da sua figura, que só atrapalhava o trabalho prático que ele tentava realizar. Durante o almoço, Carlos percebeu que Malu comia distraída, quase sem interesse. Nada lembrava a jovem animada que ele vira na noite em que a levou para jantar. A pergunta lhe atravessou. Estaria aquilo relacionado a Benjamin? Conhecia bem demais o magnetismo involuntário do príncipe. Para muitas mulheres, o gelo em seus olhos era precisamente o que acendia a chama. Teriam algumas horas juntos naquele sábado bastado para que Malu começasse a enxergar nele o que tantas outras viam? Preciso te perguntar uma coisa, disse ele depois de algum tempo. Esperei que você comentasse, mas como não disse nada... Pergunte. O que exatamente aconteceu sábado à noite, depois que você deixou o palácio? Malu soltou um meio sorriso irônico. Devia ter perguntado logo. Não é como se eu conseguisse esconder nada de você. Há uma câmera na porta do meu apartamento. Meu celular você rastreia sem esforço. Aposto que até já pensou em grampear minhas ligações. Nunca? Carlos ergueu as mãos, ofendido. Isso seria ilegal. Não é porque você é quem é que eu teria direito a algo assim. Pelo menos tem consciência. Então, o que houve entre você e o herdeiro? Me diga o que já sabe que eu completo. Sei que Benjamin a usou para sair discretamente do palácio. Sei que jantaram no restaurante do nosso amigo-chefe e que foram ao festival de jazz, porque era o seu plano inicial. E depois eu o entreguei a um rapaz com cara de nerd que o levou embora. Pronto, agora você já sabe tudo. Como ele a tratou? Malu apoiou o cotovelo na mesa e falou com indiferença. Exatamente como eu havia lido sobre ele na internet, talvez até melhor, considerando que sou não apenas uma mulher de classe inferior, mas a mulher de classe inferior com quem ele foi forçado a casar, confesso que esperava pior. Visto por esse ângulo, sua arrogância, sua frieza e os longos silêncios entre nós até que foram sutis. Carlos a observou, tentando decifrar. Se havia algo entre ela e Benjamin, não transparecia. Isso lhe pareceu estranho. O príncipe, apesar da distância que impunha, tinha esse dom perigoso de despertar sentimentos. Você é um pouco dramática. Ele sorriu, tentando quebrar o clima. Malu também sorriu, desta vez de leve. Levou o garfo à boca e, algum tempo depois, mudou o rumo da conversa. Você e ele são amigos. Geralmente, amigos compartilham certos hábitos, certo? Certo, Carlos respondeu. Então, você também é um homem ocupado que trabalha demais? Sem dúvida. Então me diga, você sabe quem é o Capitão América, não sabe? Sei, mas não gosto desse tipo de filme. E tem todo o direito de não gostar. Mas veja, ainda assim sabe de quem estou falando. Onde quer chegar?
Malu pousou o garfo, lembrando-se da cena. No sábado eu citei uma passagem de um filme do Capitão América. Nosso príncipe herdeiro, pasme, nunca ouvira falar dele. E pior, achou que tivesse sido um capitão real do exército americano. Carlos explodiu em gargalhadas. Malu, se ele soubesse quem era o Capitão América, não seria o Benjamin que eu conheço. Pois é, eu fiquei preocupada depois. Eu ri, você sabe como eu rio alto. E ele perguntou o motivo, mas eu não consegui explicar. Será que ele ficou ofendido? Claro que não. Poucas coisas neste mundo seriam capazes de ofendê-lo. No máximo, deve ter perguntado a André quem era esse tal capitão e no minuto seguinte já havia esquecido. Malu suspirou aliviada. Bom, menos mal. Bom saber disso. Fim da parte 11. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa história, estou deixando na descrição e no primeiro comentário o link para a playlist. Ah, e lembre-se de se inscrever para acompanhar a continuação dessa história e também de outras. Nós postamos vídeo novo 3 vezes na semana. E se você gostou, deixe o seu joinha. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!